sejam bem-vindos ao nosso ponto de encontro. Eu sou a Catarina, este é o Raul. Alô. E este é o nosso espaço para termos conversas descontraídas sobre tudo o que nos apaixona. As nossas viagens, as nossas aventuras e, claro, a nossa vida a dois. Yep. Tudo isto sem filtros, portanto, senta-te, relaxa e vem ter esta conversa connosco. Hoje o episódio vai ser sobre um dos temas que nós falámos no nosso último vídeo. O último vídeo foi sobre Istambul, agora vamos falar sobre os nossos sítios favoritos, as nossas cidades favoritas, locais que queremos voltar, locais que não queremos pôr lá os pés nunca mais. E vai ser um bocado sobre aí, sempre no ritmo descontraído, como sempre. Não é? Mais uma vez, nós não temos nada planeado, não há guião. O Balu vai aparecer por aqui, ele já está aqui a dormir, mas muito provavelmente vem aqui para a nossa beira. Vocês já sabem como é que é. E pronto. E basicamente é isto. Vamos começar? Pronto, sim, exatamente. Bora. E se calhar vou fazer uma vez mais no... tendo em conta a filosofia que temos vindo a fazer, que é eu faço uma espécie de perguntas, tu respondes, dás a tua opinião, fundamentas e de seguida Bora. eu entro e dou também a minha opinião, se é diferente ou não da tua, e fundamento também. Ok. Pode ser? Pronto. Combinado. Então, primeira pergunta. Diz-me. Diz-me o teu top de cidades favoritas na Europa. Só na Europa? Sim. Troquei-te de voltas agora, não foi? Malta, nós tínhamos falado do que é que seria o vídeo, mas não era na Europa, ok? Ok, mas para já temos de esclarecer uma coisa, que é, favoritas, nós fazemos muito este exercício quando nós vamos viajar, que é, nós quando estamos no local, nós avaliamos se nós viveríamos ali. Sim. Faz sentido? Quer dizer, nós viemos a viver aqui, sim ou não? Normalmente nós fazemos este exercício. É engraçado. Mas imagina, também tu podes gostar muito de um local para visitar, mas não te identificares com ele para viver lá. Ok. Ok? Sim, de Por acordo. exemplo, ainda ontem estava a falar com a minha irmã, ela adorou Malta, mas não era um país que ela se via a viver, entendes? Claro. Pronto. Mas este aqui é o que eu gosto no geral. Pode ser para viver ou não. Exatamente. Ok. Fundamentas, ou seja, dizes o teu top, estás a ver? Ok. Mas fundamentas. Ok, então, meu top 3, vou começar do que menos gosto do 3 para 1. Ok? Ok. Top 3. Em terceiro lugar, se calhar digo Amsterdão. Amsterdão, ok. Ok? Boa. Porquê? O ambiente da cidade é muito fixe. Eu identifico-me muito com os ideais agora Países Baixos, não é? Dos Países Baixos, a forma de pensar das pessoas, o ritmo algo descontraído que eles levam, um bocado fora da caixa. Adorei o ambiente na Red Light, quando nós lá fomos. Não por esses motivos, não. Ok? Mas sim, mas também. Mas também porque é diferente. Sim. É exatamente isso. Ok. Vou-te dar uma desculpa. É algo fora da caixa, é super interessante, não é? Além disso, a cidade está cheia de museus, histórias interessantes. A arquitetura da cidade, a arquitetura da cidade é muito bonita. Fria, ok? Chuvosa, mas isso não me afeta muito. É assim, nós também fomos no início de março, portanto... Como é que tu sabes disso? Eu não me esqueço das Meu coisas. Deus, mas nós fomos sabes, lá. o que tem boa memória sou eu. É, isso sem dúvida. Para Se há aquilo que me pessoa que tem interessa. má Para memória, aquilo que me interessa. a pessoa malta. que tem má memória sou eu. És tu, exatamente. Acho que como todos os homens, não é? Vocês têm um arquivo, as coisas organizadas, sou. Não, imagina, eu Pelo acho menos que... dos nossos erros vocês têm de certeza. Certo, imagina, Claro. eu acho que eu não tenho assim uma tão boa memória, mas tenho uma memória seletiva. Acho que é um bocadinho isso. Ou seja, tudo aquilo que eu quero guardar, eu guardo. Mas tudo aquilo que também não me acrescenta valor, eu dispenso. Malta, atenção humilde, ela tem memória fotográfica. Nós na faculdade, ela literalmente lia uma vez as coisas e sabia tudo de cor. Não ignorem. Estavas a ser humilde. Fica-te muito bem seres humilde, mas não precisas. Ok, está bem. Ok, vamos em março. Vamos ao que interessa, sim. Ok, voltando ao ponto. Amsterdão, março, a vibe da cidade é incrível, o ambiente é muito fixe, está cheio de museus, tem lá a Red Light, um ambiente incrível, coisas fora da caixa. Fomos a muitos museus, vivemos o Heineken Experience, foi a primeira vez que tivemos assim uma experiência tão imersiva dentro de uma empresa, não é? Que aquilo é Heineken, não é? Exatamente. Foi muito fixe, tem muitos museus, a dinâmica dos canais também é muito fixe. Sim, muito gira. Como eu disse, fria, vento, chuva, mas também fomos no inverno, mas também no inverno. Mas eu acho que também, imagina, Amsterdão é uma cidade muito propícia
também a visitares no frio, porque a vibe da cidade é assim toda muito acolhedora, muito vibe outonal, invernal. Sim, e depois verdade. com aqueles cafés super fofos, muito cozy. É? Então eu acho que é giro ir no inverno, estás a ver? Porque acho que é uma cidade que se identifica com esta época, estás a perceber? Exatamente. Depois tem uma coisa boa, não é? Que é perto. Não é? Aquilo 2 horas de avião. E é uma cidade muito planinha, portanto também faz bem andar a pé e assim. Nós na altura o que fizemos foi ficarmos num alojamento mais fora da cidade, mas aquilo como tem o tram, tem ótimos transportes públicos, maravilhoso. Adoramos. Pronto, Balu já vai ferrar a planta. Balu! Pronto, deixa estar, eles já vêm para cá. Pronto, next. Em segundo lugar. Segundo lugar, pois. Não sabes? Istambul. Ok, olha, não me lembrei dessa. Ok, boa. Istambul é Europa. Sim, boa. Ou melhor, grande parte de Istambul é Europa, não é? A outra e a parte que tu mais gostaste é europeia. Eu sei disso, não é? Não, porque a Salica, ou Salica, ou... Sanlica, isso. Sanlica, que é a tal mesquita que eu adorei, fica na parte asiática. Mas Istambul, como cidade num todo, como é que é de dizer? Não é como Amsterdão organizado, os transportes funcionam todos bem. Não, de longe, são péssimos transportes públicos em Istambul. Não diria que péssimos, mas... São maus, pronto. Não são para a Europa são melhores. maus. Ok. Para a Europa são maus. Portugal agora está melhor, mas também já teve... Mas pronto, focamos em Istambul, senão vamos andar sempre a divagar. Balu já está aqui, não é? Istambul, pela cultura, é uma mistura de culturas, pois é uma cidade tão antiga, já passou por tanta história, fica ali tem assim um cenário idílico à volta, não é? Por causa do Estreito de Bósforo, muito bonita, muito bonita. Depois tem a parte das mesquitas, tem a parte da cisterna. Gostei muito, tem ali uma dinâmica muito fixe, tem a parte dos bazares, dos mercados, mas tem um bocado de confusão, depois tem uma parte mais cidade, muito gira. Ou seja, eu acho que imagina, é uma cidade que tu podes visitar e encontras uma diversidade de coisas diferentes numa mesma cidade, não é? Acho que exatamente. É muito diversa, mas lá está, em Amsterdão eu até me via a viver lá, Istambul já não. Istambul é fixe para visitar enquanto turista, se quiseres visitar os sítios, visitar os monumentos que aquilo tem, a dinâmica do comércio é muito gira, muito engraçada. Sim, porque eles são uns ótimos vendedores. Sim. Eu achei. São. É engraçada a dinâmica a interação que existe entre o vendedor e o comprador. Sim. Ali estás a regatear o preço, isso é algo que me atrai. Pronto, gostei muito de Istambul, principalmente da sua história, da quantidade de impérios que já passaram por ali. Os monumentos, nota-se que as pessoas da cidade são características, tu não consegues exatamente ver que são turcos e que são da cidade e não são malta de fora, consegues distingui-los bem porque eles têm ali traços, a parte do regatear e assim é algo que vês pouco na Europa, e como está ali numa ponta perto da Ásia, não é? Tem muitos traços de outras culturas, isso é asiáticas, fantástico. Não é? Asiáticos também, vejo ali alguma parte de malta até da África, porque vias alguns, ok, no mercado, principalmente no Grande Bazar, vias alguns, e é uma cidade tão rica de história, tão rica de cultura, que eu adorei. Por acaso agora estava eu a pensar qual seria o acabei de mudar o teu top 3, sou influenciável. Não vou. Olha aqui o bom vendedor, estás a ver? Não vou colocar em Istambul, não, por acaso não. Aliás, eu tenho uma que eu acho que tu não vais dizer e que te estás a esquecer. Mas pronto, diz lá qual é. Estou a esquecer? Mas diz lá qual é o teu top. É provável. Qual é que achas que é o meu top 1? Se tivesse que adivinhar. Era isso que eu estava aqui a pensar e sinceramente, já disseste Amsterdão, já sei, Budapeste. Sério? Está no meu top. Malta. Está no meu top, mas não em primeiro lugar. Budapeste. E tu vais-te arrepender quando souberes qual é o meu primeiro lugar. Porque tu esqueceste-te. Mas diz lá, pronto. Não é isso, eu sou esquecido. Vamos focar, malta, e em primeiro lugar estás tu a dizer. Mas eu sou fiel ao meu top e o meu top vai ser melhor que o dela. Depois, malta, só um instantinho, deixem nos comentários qual é o vosso top, por favor. Já agora, malta, olha, eu já reparei que a malta via,
ok? A malta comenta connosco pessoalmente que vê, ok? Até nos mostra que viu o vídeo. Mas depois não deixa o comentário. Ponham um comentário, um gosto, ok? Pronto, estamos conversados. Diz lá então, teu top número 1, Budapeste. Budapeste, malta. Porquê? É incrível. Para já é uma cidade que nos diz muito, não é? Nós namoramos muito nessa cidade. É uma cidade muito romântica. Romântica, lindíssima, principalmente à noite, não é? Como vocês sabem, se viram o nosso último episódio, não é? Sim, sobre Istambul. Vocês sabem que nós ligamos muito à iluminação dos edifícios, ok? Parece estranho dizer assim, eu sei, mas muda completamente uma cidade. E a prova disso de noite, é Istambul. Istambul... Não, Budapeste, não é? Budapeste. Sorry. Budapeste à noite é só incrível. Tem o Danúbio no meio, ok? E depois nas margens tem montes de monumentos, eles estão iluminados de uma forma irrepreensível. E aquilo à noite refletem no rio, malta. O rio passa a ser laranja, ou da cor da iluminação. Sim, sim. Os edifícios, os monumentos refletem no rio e à noite cria todo um ambiente fantástico. Sim, fantástico. é um cenário muito, muito giro. Sim, depois tens muita coisa para ver. É uma cidade também cheia de cultura, como passa o Danúbio ali, também passaram ali montes de culturas, montes de povos diferentes. É um rio que tem travessia mercante, ou seja, o rio, como é tão comprido, passa por tantos países, tens redes de cruzeiro, tu vês muitas culturas ali, tens muito comércio. É fantástico, nós adoramos. Sempre. Posso falar que adoramos, não é? Sim, sim, sem dúvida, sim. Depois tens a parte das termas, que é uma coisa pouco comum na Europa, não é? Nas termas ao ar livre, assim, com tanta gente, mesmo numa cidade fria, é muito Mas já agora, bonita. já tocaste. Depois tem o glamour, depois tem o glamour todo da cidade, é daquelas cidades que irei voltar várias vezes, de certeza. Sim, aquele tipo de viagens para escapadinha romântica e Sim, assim. 4 dias ali não Sim, sei. mesmo quando formos velhinhos, olha, vamos deixar aqui a família e vamos. Sim, ali a cidade tem um glamour incrível, é 4 dias. lindíssima, come-se muito bem, é barata, é perto, relativamente perto daqui. Que é? 3 horas? Aí? Mais ou menos. Não me lembro. Era por aí, não? Aliás, nós fomos de Praga para lá, portanto já não me recordo. Pois é. Por isso, super recomendo. Mas e acho que não me vou arrepender. Então, já agora que tocaste no ponto das termas e depois não me deixaste de falar. Sorry. Podemos falar um bocadinho sobre as termas. Se vocês já ouviram falar de Budapeste, certamente que já devem ter visto nas redes sociais e assim, aquelas termas de cor amarela. Eu não me recordo do nome, tem um nome específico, já não me recordo. Pronto, eu depois até posso deixar aqui na descrição. Essas são as mais conhecidas, mas na minha opinião não são as mais bonitas e as mais relaxantes. Não devias dizer isso. Porquê? Porque toda a gente agora vai para o outro, sabes? Quando este podcast for assim gigante, tu vais encher a outras termas, nós vamos ser balhotes. Querer ir para lá não vamos poder. Mas pronto, deixa-me dar então a minha opinião, porque é uma informação útil para os nossos ouvintes. Não é? Não merecem, eles não põem gosto, não comentam, não fazem nada, só vêm ouvir. Mas pronto, vamos tentar dar o nosso melhor, não é? E passar informação útil para quando os nossos ouvintes forem lá terem uma melhor experiência. Pronto, ok? Combinado. Pronto, então, como eu estava a dizer, em Budapeste tem essas termas que são mais famosinhas, que são as amarelas, mas que tem muita mais gente, é muito confuso, não são as mais bonitas. Também não são as mais higiênicas, não é? Sim, então, era isso que eu estava a pensar, não queria ser assim tão direta, mas... Sorry. Mas sim, em contrapartida existe umas que são, eu não sei se vou pronunciar de forma correta, mas é assim que eu sei que é Gelerte ou Gelerte ou qualquer coisa assim. Google, vocês... Exatamente. Okay. Eu de qualquer das maneiras eu vou deixar aqui escrito, porque a maneira como eu estou a pronunciar, de certeza que não é assim que se diz. Até porque aquilo é húngaro, não é? Pois... Mas pronto, aquilo basicamente fica dentro de um hotel, se não me engano, de 5 estrelas, mas não tenho a certeza. E as próprias termas são muito, muito giras. São todas interiores, ao contrário das outras amarelas que tens interiores e exteriores. Estas é tudo interior, mas muito giro, muito mais luxuoso, mais aquele glamour.
praticamente quando nós fomos, pelo menos não tinha praticamente ninguém, aliás, na nossa conta antiga de Instagram, quando nós ainda tínhamos aquela conta de casal, temos lá várias fotos e vídeos, que eu depois até se calhar, não sei fazer isto, mas vou tentar colocar aqui uma foto dessas termas, porque assim, o pessoal realmente tem dado feedback sobre o podcast e eles queixam-se muito de nós estamos a falar de alguns sítios e o pessoal que não foi lá não consegue visualizar o sítio, estás a ver? Assim, pelo menos se nós conseguirmos colocar aqui uma outra foto, vocês já conseguem então ter ideia daquilo que nós estamos a falar. E realmente o pessoal tem sugerido isso e com razão, como é lógico, não é? Porque nós estamos a falar, fomos lá e estamos a ver mentalmente. Claro. O pessoal que não conhece realmente é mais difícil, portanto eu vou deixar aqui assim algumas fotos, pode não ter a melhor qualidade possível porque aqueles já são fotos bastante antigas, porque nós já fomos lá em 2020, acho eu, ainda nem sequer me tinhas pedido em casamento, portanto foi 2019, 2020, acho que até foi 2019, porque foi do ano que nós mais viajamos, basicamente malta, nós em 2019 fizemos em média uma viagem por mês, sim. Muito escapadinhas de fim de semana em que íamos, por exemplo, à sexta e vínhamos ao domingo, ou então aproveitávamos fins de semana prolongados, e então esse foi um ano que demos ali ao pedal. Na altura as viagens também ainda estavam, os voos estavam mais baratos do que estão hoje em dia. Sim, portanto... eu ainda me lembro de alguns preços de viagens que fizemos nesse ano. E é ridículo. Sim, aliás, nesse ano nós viajámos para a Indonésia. Com um preço muito em conta. Hoje em dia tu não consegues viajar para a Indonésia por esse preço. Acredito. E não consegues, pela pesquisa que eu tenho feito e pelo feedback que eu tenho recebido das outras pessoas, nem sequer consegues estar em Bali e comer ao preço que comíamos antigamente. Lembras-te que nós comemos, tudo bem que foi em restaurantes locais, era tipo, aquilo era uma garagem, acho eu. Era uma garagem de uma família, sim, era a família que cozinhava. Exatamente, aquilo era tipo uma garagem, a senhora abria o portão e nós íamos lá para dentro comer numa folha de bananeira. Malta, nós comemos entrada, bebida e sobremesa por 1,27€ por pessoa. Hoje em dia... Pelo que eu tenho ouvido falar de outras pessoas... Mas também isso era em Ubud, não é? Eu acho que isso está muito... Não, mas o Ubud agora está em alta, sim. Então toda a gente agora vai. Olha, mas estamos a desviar do tema, sabes? Exatamente. O que é que eu estava a falar? Pronto. Em relação então às termas, que é... E eu vou deixar então uma foto aqui assim das termas que eu particularmente vos aconselho a ir. Se tiverem a oportunidade, vão às duas. Se só tiverem a oportunidade de ir a uma... Prefiro e aconselho vocês a irem então às Glerto ou Gelerto ou qualquer coisa assim. Eu posso descrever mais ou menos como é que são as Gelerto por dentro. Aquilo tem uns azulejos, são todos em azulejo, num azul tipo petróleo, ok? E depois as bordas das termas, das pequenas piscinas que tem lá, são todas desenhadas, percebem? E depois aquilo tem circuitos de termas, tem água a 40 graus, depois vai para os 18, tem aquele contraste quente-frio, tem saunas, tem várias termas, é muito fixe. É muito fixe, sim. Ok, pronto, teu top. Posso dar uma menção honrosa, ok? Para um quarto lugar, uma cidade que ninguém dá nada por ela e que é muito fixe, que nós fomos em 2019, salvo erro, eu não confio muito na minha memória. Qual é. Luxemburgo. Já sabia. Ok? Malta, viagem é baratíssima, ou pelo menos era, agora não sei. Mas era super barata de ir para lá. Transportes gratuitos ao fim de semana, certo? Isso ainda é. Ainda é? Pronto, perfeito, malta. A cidade é pequena, é ótimo para uma escapadinha tipo sexta, sábado, domingo ou sábado e domingo. Exatamente. A cidade é pequena e é lindíssima, ok? Fica num vale, a cidade é belíssima, é muito romântica também. Se vão em casal, é ótima para namorar, para estarem à vontade. Super recomendo também. Tem um senão, que é aquilo, Luxemburgo, basicamente, segundo a informação que na altura nos passaram, é uma cidade em que a maior parte das pessoas que lá trabalham não vive lá. Vive na Bélgica e ali ao redor. Sim, a cidade já volta. Países já volta, porque aquilo é um micro país, não é? Pequenino, sim. Então as pessoas não vivem lá porque Luxemburgo é das cidades mais caras da Europa, por metro quadrado até. Então compensa ir para lá trabalhar, mas não viver lá. Conclusão, ao sábado à noite, pelo menos pela experiência que nós tivemos, aquilo fica completamente deserto. Aliás, nós até nos vimos à rasca de conseguir arranjar um sítio para jantar. Portanto, malta, façam uma pesquisa e vejam isso. Tenho mais uma questão, malta, em Luxemburgo tenham cuidado a falar português e a criticar as pessoas, porque a maior parte das pessoas falam português ali. Exatamente. Temos uma comunidade portuguesa muito grande, ok? Por isso,
Exatamente. Aliás, nós encontramos sempre um português no mundo. Em qualquer lado, sim. Em qualquer lado. Acreditem que é mesmo nos sítios mais inesperados. Mais inesperados. Tem português ao nosso lado, ok? Exatamente. Tu Pronto, tu goes everywhere. Yeah. Força. Teu top 3 então, diz lá. O meu top 3, terceiro malta. lugar. Em terceiro lugar, olha, eu tenho as notinhas, sabes que eu tenho que consultar aqui as minhas notinhas. Não, isso é e tu vais ficar surpreendida com o meu top número 1, mas deixa-me cá buscar então. Ui, procura. Pronto. Em terceiro lugar, eu tenho uma que tu já disseste, que é o teu primeiro lugar. Budapeste. Sim, tem o Budapeste. Como é que é possível? Sim, eu gostei muito de Budapeste, adorei a comida, adorei a vibe da cidade, adorei o cruzeiro que fizemos no Danúbio à noite, muito giro, pelos motivos que o Raul já referiu, portanto também não me vou estar aqui a alongar muito. É uma cidade que eu super recomendo, principalmente viagem em casal, porque lá está, uma cidade muito romântica e a própria vibe da cidade. Nós particularmente fomos em setembro, ou seja, apanhámos bom tempo, era naquelas alturas que dava para fazer aqueles passeios à noite, depois de jantar, Sim. ali pelos monumentos, à beira-rio, muito giro. Depois, em segundo lugar, o meu top é para Amsterdão. Pela vibe incrível. Qual é que tu achavas que eu ia dizer? Eu não sei, eu agora estou curioso, porque tu pões Budapeste em terceiro lugar, para mim é um primeiro. Claro. Ai, que eu já me dei as pernas. Ou seja, o meu terceiro lugar é o teu segundo, não é? O meu primeiro é o teu terceiro. Sim. É isso. Okay. Pronto, depois então, em segundo lugar tenho Amsterdão, pelos motivos que tu mais uma vez já referiste, a vibe da cidade. Atenção, malta, eu sou uma pessoa que gosta particularmente do outono e inverno, gosto bastante. A maior parte das pessoas que eu conheço prefere o verão, mas eu gosto muito do outono e inverno. Acho que as roupas são mais giras nessa altura do ano, é tudo muito mais cozy. Roupa. Sim. Ok. Não é a primeira coisa que me lembro para visitar algum Não sítio. é, eu pelo menos acho isso que é. Eu consigo encontrar roupa mais gira para o inverno do que para o verão. Mas pronto, estão à parte. Malta, eu sou a equipa de shirt e calções sempre. Mas pronto, E havaianas. como eu estava a dizer, eu adoro o outono e o inverno. Acho tudo muito mais cozy, mais giro, mais agradável. E então, pronto, Amsterdão tem toda essa vibe, como é lógico, aqueles dias frios em que vamos a um cafezinho, comprar lá um cupcake ou um cappuccino. É fofo, é giro, não é? Sim. Pronto, basicamente. Sim. Depois também é muito giro andar a passear pelos canais, a arquitetura da cidade é incrível, é tudo aqueles tons terracota que eu gosto muito. E basicamente é isso. Parece giro. que lá tudo funciona bem, os transportes públicos funcionam bem. Gostei bastante. E, mais uma vez, era uma das cidades que eu me via a morar. Vieste a morar em Budapeste? Não, era isso que eu ia dizer. Tu vieste? Não. Budapeste é daquelas cidades que não é para morar. É isso, é daquelas cidades em que tu vais lá fazer uma escapadinha tipo romântica. Mas é incrível a às cidade. termas. Olha, estava aqui a recordar-me, lembras-te do café? Daquele café? New York, é dos cafés Que mais giro, bonitos, sim, tipo, sim. por É que dentro fica no parece um hotel. palácio, Eu posso deixar incrível. também aqui assim uma foto. Ainda Acho tenho que é aprender. New York, É New York, sim. É Aliás, estranho, não é? O café em Budapeste chamar-se New York. Sim. Mas é incrível o café. É muito giro. Eu depois vou então arranjar uma foto para colocar aqui, mas Muito bonito. eu vou ter que aprender como é que eu coloco a foto para pôr aqui, mas pronto. Tu é que te comprometeste com isso. isso são Malta, outros 500. isto dá um trabalho do caraças. Comentem e coloquem o gosto, ok? Pronto. Mas pronto, nada que uma pesquisa no YouTube não ajude a fazer isso. Sim, olha, diz-me lá o teu top 1 que eu estou curioso. Pronto, top 1, amor. Não fazes ideia? Estou-me Amor, qual é esquecer. o país que eu mais gosto? Balu. Balu. Qual é o país que eu mais gosto? Mas é Barcelona? Não. Amor, eu perguntei-te qual é o país que eu mais gosto e tu respondes-me Barcelona. Sei lá, qual é o país? Amor, qual é o país mais bonito da Europa? Portugal? Amor, sem ser Portugal. Portugal é onde eu vivo. Ok. Suíça, meu! Mas é Genebra? Óbvio que não. E por último, o meu top número 1, malta. Interlaken. Porque eu acabei de dizer. Porque ela cortou o vídeo porque Porque tu fizeste as neiras. não fiz nada às neiras. Malta, o que é que se passou? O Raul estava a teimar comigo que a Não cidade, cortes o vídeo, deixa estar. a
a cidade que nós estávamos, pronto, eu depois vou ver se vou cortar esta parte ou não, mas basicamente o Raul estava a teimar comigo que a cidade que nós tivemos não era Interlaken, quando na verdade é Interlaken. Pronto, e esse claramente... Ainda não estou 100%... Ele estragou todo o entusiasmo aqui assim do vídeo, do meu number one, porque simplesmente é Mas agora, mas espera aí, mas agora, porquê Interlaken? Em primeiro lugar? Em primeiro lugar, Sim. porque eu adorei a cidade. A cidade, a sério? Pô, é super gira. Então imagina... Assim, é bonita, mas é bonita tudo o resto à volta, não é tanto a cidade em si. Tudo bem, mas... Pelo menos eu achei. Basicamente, o que eu me estou a referir é àquela região toda, estás a perceber? Bagu. Aqui é tu. Porquê que estás a fazer isso ao sofá? Basicamente o que eu estou a dizer é toda aquela região. Então diz-me lá, o que é que gostaste mais da cidade? Eu lembro da parte do rio... Lembro das planadas, tinha lá, era gira a cidade, atenção. A cidade era e estava um calor gira. do caraças quando nós lá fomos. Sim, nós fomos em junho, se não me... exatamente, fomos no São João, fomos em junho. Basicamente, a cidade, que foi? Como é que tu te lembras que era no São João e era em junho? Eu já me lembro que estava calor. Porque eu sei que aproveitei o feriado de São João para visitar. Porquê que tu fazes esse tipo de perguntas? Eu não sei como é que é possível tu lembraste disso. Eu não sei em que ano fui. Aquilo fica no cantão alemão, não é? Sim, aquilo pertence ao cantão de Berna. Se é alemão, se não é alemão, não sei. Pronto. Pertence ao cantão. Fala-se alemão lá. Pertence ao cantão de Berna e é super giro porque vocês visitam essa cidade, não é? Que além de ser a cidade toda ela bonita, depois existem montes de sítios à volta para visitar. Por exemplo, uma que se chama, amor, eu sei, mas eu não quero dizer o nome porque eu vou dizer errado. Grindelwald. Grindelwald. É super giro. Espera aí, malta, ele está-me a comer o casaco. Balou. Grindelwald. Exatamente. Então, como nós estávamos a referir, é assim, nessa zona e nessa região, tem montes de sítios giros para visitar, passeios de teleférico, caminhadas pelas montanhas, visitar, como é que se chama-se aquilo? Graufau. Lembras-te que nós fizemos a... Graufau. Pronto, eu vou deixar aqui uma foto. Malta, a Interlaken, pelo nome, não é? Aquilo fica no meio de dois lagos, ok? Tipo num vale das montanhas e tudo à volta são grandes montanhas, ok? Pronto, eu não vou estar aqui a tentar dizer o nome das montanhas porque é estes nomes alemães, sim, ok, malta? São muito difíceis de dizer. Graufau. É por aí, é parecido. Pronto, tem várias. E depois tem aquele circuito dos comboios. Os comboios são muito bonitos. Sim, sabem aqueles vídeos de certeza que já viram pela internet? Aqueles comboios tipo vermelhos no meio do... Exatamente, entre as montanhas, com neve, depois tudo cheio de relvazinha verdejante. É incrível, é muito fixe, muito fixe. Sim, portanto, esse é o meu top número 1. Tu nunca mais te recordarias da Suíça, pois não? Eu lembrei-me da Suíça, não de uma cidade da Suíça. Ok. Por exemplo, dos meus países favoritos, se calhar vai lá para cima. A Suíça? Países. Sim. A Suíça. Sim. Cidade, cidade, não. Nem punha no top 3 a cidade em si. Sim. Porque eu estou a associar mais, colocaria mais as montanhas à volta e não tanto a cidade. E agora eu dizia, e este é um dos sítios que eu moraria. Eu também. Moraria sim. Fácil. Quer dizer... Muito bem. Suíça eu moraria, não necessariamente em... Interlaken? Exatamente. Moraria muito mais facilmente em Zurique. Não, Genebra não. Eu particularmente não gostei muito de Genebra, mas acho que é um ponto de entrada para visitar vários sítios bonitos lá à volta, como por exemplo, quando nós fomos a Genebra visitámos Chamonix, que é incrível. Sim, tem lá o Laguili de Midi. Agudi de Midi. Não é assim que se diz, é Laguili... Laguili de Midi? Acho que é assim. E eles diziam assim para dar rápido. Pronto, malta, foi o gato. Laguili de Midi? Era assim uma coisa. Malta, é uma montanha grande que está no lado oposto ao Mont Blanc. Mont Blanc é assim que se diz, garanto. Laguili de Midi, não sei. Eu acho que é Agud. Não, esquece. Pronto, next. Acreditem em nós só. Porquê que há uma duvidade de nós? Malta, esqueçam. É Laguili de Midi. Este podcast não vale nada. Vocês connosco não aprendem nada. Se vocês estão a contar e a aprender alguma coisa a vir aqui, esqueçam. Malta, aquilo há um teleférico que vai do Chamonix até uma montanha muito alta. Pronto, eu acho que essa montanha se chama Laguili de Midi. Não digas
mais isso, ok? Ok. Mas pronto, o teleférico vai de um sítio ao outro. Balu. Pronto, amor, vamos ter que nos apressar porque senão. Sim, está a alongar. Este podcast... O que é preciso mais? Diz. Next. Próxima pergunta, malta. Diz-me. Que é: quais são as cidades ou locais que tu não voltarias a visitar? Não necessariamente, tens de pensar assim, não necessariamente por não teres gostado da cidade, mas simplesmente gostaste, fez parte da tua visita, do teu conhecimento e exploração daquela cidade, mas não voltarias, pronto. Que eu visitei e não voltaria? Sim. Não é que não gostei? Não. Podes dizer os dois, é isso que eu estou-te a dizer. Pode ser simplesmente gostaste e não visitaste e não gostaste, ou então foste, mas não voltarias por um outro motivo. Ok, Madrid, eu gostei, mas não. Ok. Não voltaria. Vais dizer 3? Sim, pode ser. Ok. Madrid, fomos, não voltaria. Praga. Mas arrependes-te? Não. Ok. Não, de todo. Até gostei da cidade, é uma viagem fixe de fazer, mas não. Praga, que é idêntica. Não tem nada a ver uma cidade uma com a outra, mas a experiência eu gostei muito de Praga, mas não voltaria, pelo menos tão cedo. Eu ia dizer Berlim, mas vou voltar a Berlim de certeza, porque o meu irmão está lá, por isso. E tem uma coisa fixe, Berlim, que é música clássica, muitas óperas e assim, está fixe. Ok. É daqueles sítios que eu vou voltar, por isso não sei se conta. Acho que não faz muito sentido, não é? Porque senão não vais de encontro à pergunta que eu te fiz. Bruxelas. Bruxelas, ok. É a terceira. Bruxelas. Ok, faz sentido. Ou seja, Madrid, Bruxelas e Praga. E Praga, exatamente. Praga. Cidades europeias. Ok. Certo? Ok. Pronto. E tu? Não estava à espera que dissesses isso, mas ok. Então. E eu tenho um top 2. Não, tenho 3, na verdade, tenho 3, ok. Não é disso. Primeiro, visitei e não gostei de Bordeus. Bordeus, olha, eu também não me lembrei. Também não ia a essa. Não, visitei, ok. Foi fixe. Fomos lá num fim de semana prolongado, fomos de sexta a domingo. É uma cidade com a qual não me identifico muito, não As tenho pessoas cheiram mal lá. Desculpa lá, cheiravam mal. Ok, pronto. Não cheiravam mal na Santa Catarina de lá. Eu lembro-me, repara, quando eu estou numa cidade e lembro, ou melhor, quando eu fui de viagem e lembro-me que as pessoas cheiravam lá mal. Pronto, se calhar tinham. A cidade até era bonita. Podiam ter vindo de uma maratona, não sei. Next. É uma cidade, então, como eu estava a dizer, com a qual não me identifico muito, não tinha assim muitos pontos de interesse com a qual eu me identificasse. Portanto, diria então Bordeus. Em segundo lugar, diria Salou. Visitei e não gostei. Lembras-te? Salou basicamente é. Aquilo é praia, aquilo não. Sim, é um sítio de praia. Mas gostaste sequer? Acho que não gostei. É isso que eu estou a dizer. Eu visitei e não gostei. Ok. Visitei e não gostei de Salou. É um sítio de praia, mas não gostei, não voltaria. Pronto. E um outro sítio, não porque não tenha gostado, mas simplesmente porque já lá fui 2 vezes e não tenho assim muito mais que eu queira visitar, que é Paris. Eu gostei de ter visitado Paris, acho que Paris tem sítios incríveis, comi muito bem em Paris, ao contrário do que muita gente diz. Ambas as vezes que estive lá, comi pratos giros, bons. Amor, fomos comer o biado no meu aniversário. E depois? E depois aquela massa de trufa que eu adorei. Não me lembro dessa massa de trufa, mas lembro-me de comermos lá uma baguete que quase ficámos sem dentes. Isso foi da primeira vez que nós fomos. Pronto, olha, acontece. Também cá, às vezes tem experiências menos boas. Em Paris tive muitas. Amor, eu estou a dar a minha opinião. Sim, tudo bem. Ok? Estou a respeitar. Pronto, e basicamente é isso. Bordeus e Salou e... Não, espera aí, deixa-me falar. Bordeus e Salou visitei e não gostei. Paris gostei, mas não voltaria. Ok? Pronto, agora, isto é fácil, acho eu, que é, nós já visitamos 30 e tal países, dezenas ou centenas de cidades, e eu agora quero que tu me digas quais são as tuas praias favoritas no mundo inteiro. Não te restringas só à Europa. Portugal? Sim. Vale Portugal? Olha, melhor praia do mundo, malta, mas não venham, que isto está impossível. Praia da Póvoa. É nostálgico para mim, eu cresci na praia, eu passava os verões na praia, é impossível não dizer Praia da Póvoa, para mim está em top 1.
Ok, pronto. A areia não se cola ao corpo, a água não é aquela sopa, tem ondas, é perfeito. Ok, compreendo. Para mim, número 1. E eu particularmente não sou fã porque a água daqui é gelada e eu, quando vou para a praia, acho uma seca ficar deitado na areia a tarde toda e tenho que passar a vida na água. E eu, como na Póvoa, não consigo ir à água de tão gelada que ela é, não acho assim tão incrível. Mas porque é nostálgico para mim. Agora, praias paradisíacas. Sim, okay? As melhores praias que tu já visitaste. As praias de Lombok. Ok, e as ilhas de Lombok faz parte, ok? Lombok é tipo Bali não turístico, malta. É incrível. No ano que nós fomos. Sim, hoje em dia já é mais turístico, sim. Mas incrível, praias desertas, completamente paradisíacas, água-sopa, areia branca, magnífico. Pena o lixo que tem por lá. Era isso que eu ia fazer aqui assim à parte, que é, eu não sei se vocês estão a par, se calhar não, mas tem havido alguma polémica na minha rede do TikTok, porque eu tenho partilhado alguns vídeos sobre a Índia e existem assim alguns comentários um bocadinho agressivos por causa do lixo, porque na Índia é só lixo, não sei o quê. Mas o pessoal viaja para Indonésias e Tailândias da vida e acha que aquilo é incrível, que é praias completamente paradisíacas, e é, malta. Mas também tem muito lixo. Sim, tem muito. Nós, em Lombok, visitamos, se calhar, as praias mais bonitas da Indonésia. Para mim foi, sem dúvida, as praias de Lombok. E das mais bonitas do mundo, tirando a da Póvoa, ok? Na tua opinião. Na minha opinião, para mim é das mais bonitas do mundo. Só que tem esse pormenor do lixo. Exatamente, sim. Não nos podemos esquecer que o lixo não existe só na Índia, não é? Malta, não vamos comparar o lixo da Índia com... Claro, sim. Okay. Não, mas eu só estou a fazer aqui uma parte sim. É, lá tem praias incríveis, mas não nos podemos esquecer que não é um país desenvolvido, que não existe um sistema de recolha de lixo como existe aqui em Portugal, por exemplo. E como nós vimos lá, não faz parte da cultura das Exatamente, pessoas, porque aliás, nós na altura que viajámos para a Indonésia era período de férias da escola dos miúdos e eles faziam muitas visitas de sul, pelo que nos fomos apercebendo. E então encontramos vários grupos de miúdos lá e eles pediam sempre para tirar fotos connosco, não sei o quê, e nós estávamos a incentivá-los a apanhar o lixo da praia, porque fazê-los ver que aquilo não é. Porque o pessoal, até que os miúdos que fomos encontrando, eles estavam a estudar para o turismo e nós estávamos a tentar dizer: olha, mas se vocês querem turistas cá no vosso país e se vocês querem trabalhar nessa área, vocês não podem ter tanto lixo nas praias, por exemplo, e estávamos a fazê-los ver e perceber que aquilo não é correto. E eles meio que, coitados, não conseguiam perceber o nosso ponto de vista. Alguns ainda faziam um esforço. Eu acho que eles faziam um esforço porque eles estavam ali para praticar o inglês com a malta de fora, então pronto. Exatamente. Mas pronto, malta, isto é só uma parte a dizer, há praias incríveis já, mas mesmo nessas praias incríveis existe muito lixo, desde pneus, desde capacetes, fraldas, tudo e mais alguma coisa. Posso dizer mais uma? É isso? Eu por acaso só tenho duas. Eu dizer mais dois sítios. Diz só mais um. Tanzânia. Ok. Tanzânia, Zanzibar. Não? Porquê? Lua de mel, não é? Tem uma costa com um areal incrível, areia branca, paradisíaca, recifes de coral toda à volta. Tem um mal que os corais estão mortos, não é? Mas pronto. Em Lombok e em Bali assim não, ainda, pelo menos na altura que nós fomos, tinha muito coral morto, mas ainda se via muitos corais vivos, é muito bonitos. Mas Zanzibar, areia branca, água azul turquesa, nada profundo. Ok, pronto. Na minha opinião, o outro era Seychelles. Mas pronto. Ai, que chato! Era o que eu ia dizer, o outro. Na minha opinião, as melhores praias do mundo, de todas aquelas que nós já visitamos, eu tenho duas. Vou eleger uma pela praia em si e não pela localização, ok? Ou seja, eu vou explicar. Pela ilha, eu escolheria Seychelles, porque é uma ilha com a qual eu me identifico muito mais, porque é daqueles sítios que tens natureza com praia junta, ou seja, tu estás na praia, olhas para trás e vês uma montanha gigantesca, aquela cheia montanha, de verde, sim, muito incrível. E eu identifico muito mais com a natureza, montanha, do que propriamente com praia em si. Lá está, eu acabei de vos dizer que eu também gosto mais do outono e inverno do que propriamente do verão. Aliás, eu cá em Portugal praticamente nem faço praia. No ano passado, por acaso, até... Sim, mas deves fazer por causa da vitamina D, sim, mas pronto. Por acaso, no ano passado até fiz alguns dias, mas pronto. Mas não vou escolher as Seychelles em primeiro lugar,
vou deixar em segundo porque o objetivo aqui é mesmo eleger a melhor praia. Eu vou escolher em primeiro lugar Zanzibar. Porquê? Zanzibar, malta, praia, sopa, quentinha, maravilha estar ali o dia todo. Enquanto que nas Seychelles as praias são lindas, completamente paradisíacas, mas tem um problema, que é, não é tão quente assim. Sim, verdade, não é tão quente. Malta, não se esqueçam de uma coisa. Zanzibar depende da praia onde ficarem, ok? Aquilo é uma ilha. Se ficarem na parte que fica virada para o Oceano Índico, vão ter muito vento. Muito vento mesmo. Mesmo assim, as praias são incríveis. Exatamente. Mas é um sítio perfeito para a prática do kitesurf. Exatamente. Por isso, vão ter muito vento. Se ficarem na parte norte da ilha, fica mais resguardado, não vão ter tanto vento. É a parte dos resorts e como não é muito. Não, por exemplo, ali aquela zona de Nungui, por exemplo, Sim, já estava onde tens a melhor, algumas das melhores praias assim mais quentinhas, areia super fininha, muito gira. Como eu estava a dizer, como nós não somos muito de resorts e assim, nós não fomos tanto para essa zona, ficámos mais na parte mais ventosa, mas mesmo assim incrível. Não, nós fomos percorrendo a costa, amor, em Zanzibar, nós ficámos em Nungui também, nos últimos tudo dias. Bem, mas onde passámos mais tempo, onde tivemos nos melhores sítios. Onde mais gostamos dos alojamentos foi na parte mais ventosa, Acho que sim. Nomeadamente em Jambiani, malta, existe lá um boutique hotel que é o Passion Boutique Hotel, não é? Não digas, não eles vão para lá. Não, malta, super recomendo aquele sítio. Se vocês quiserem e passarem nos destaques do meu Instagram sobre Zanzibar. Qual é o teu Instagram? CatarinaFerreira.pt. Muito bem, ok, vou lá seguir. Aquilo é um boutique hotel, é super pequenino, mas muito, muito giro, assim, com banheira no quarto, aquela vibe assim meia, como é que eu hei de dizer, como é que eu chamo aquela vibe? Meio árabe, não é? Sim, é giro, malta. Passem nos destaques do meu Instagram se tiverem curiosidade, ou então pesquisem no Google Passion Boutique Hotel em Jambiani. Pronto. Ok. Posso fazer uma pergunta agora? Eu? Ui. Ok. Isto não foi combinado, como eu disse, malta. Aquelas cidades europeias que tu não voltavas mais, não gostaste? Que eu não gostei? Sim. Não Agora acabei de dizer. Bordeus. Mas essas não é que eu não gostei. Acho que eu disse. Pronto. Eu disse aquelas que eu ia, mas Tu já foste e que não voltarias porque, pronto. Ou seja, basicamente tu disseste o que é... Nem. É tipo, nem é não, nem assim é. Não, tu disseste as cidades que eu disse Paris, por exemplo. Que para mim foi Paris. Agora diz aquelas então. que não gostaste mesmo. Amor, é Bordeus. Milão. Gostaste de Milão? Mas eu vou voltar. Pronto, está bem, mas não depende de ti. Por exemplo, Paris. Eu detestei Paris, não gosto de Paris, mas de certeza que vou voltar a algures. Porque é ali, porque é um ponto estratégico. Passa-se montes de coisas em Paris, por isso eu alguma vez na vida vou ter que voltar a Paris, nem que seja para ir à Disneyland. Ok, Por isso, faz sentido. Percebes? Por exemplo, a Genebra, detestei Genebra. Ei, Não gostei nada de Genebra. O que é que tem? Tem um chafariz no meio do lago. A Old Town, aquela zona da Old Town até é gira, mas é pequenina assim. Pronto. É uma aldeiazinha ali da parte de Genebra, mas tirando isso tem um chafariz no meio do lago, uau. Ok, pronto, então para ti é isso. Tirando isso é as Rolex, até que Filipe e assim, pronto. As montras são bonitas em Genebra, porque de resto, Milão, Genebra, Paris. Ok, pronto. Por mim, X. Escusam de lá ir, malta. Ok, não compensa. Paris só tem um monte de metal no meio da cidade e montes de gente a tirar fotos ridículas. Discordamos, mas tudo bem. E cheio de gente. Muita gente. Sabiam que Paris é a cidade do mundo que tem mais turistas? Eu sabia que tinha sido a cidade do mundo mais visitada no ano que X. recebe mais visitas no mundo. Yeah. Ok. Ok, pronto. E tem dos rios mais poluídos também. Da Europa. Da Europa. Ok. Não no mundo, porque aí entra um certo país, certos países que pronto. E uma dos sítios que eu gostei de visitar de Paris, agora pelos bichos acho que já não se pode. Que qual? Que é Notre Dame. Aquilo ardeu. Não, mas agora já... Dá para subir à torre lá em cima, como subimos? Não sei se... Duvido, que aquilo era um bocado claustrofóbico. Aquilo só cabia uma pessoa e era assim em caracol até lá acima. Era bonita a vista. Neste momento não sei se isso é possível ou não. Era fixe. Pronto, mas ok. Não estamos de acordo. Não houve assim nenhuma cidade que tu dizes assim, arrependo-me de lá. Não. Não? Não. Acho que todas elas fizeram parte do meu arrepender, acho que também não. Não, isso não. Acho que... Posso não ter gostado de algumas, como eu acabei de dizer, mas arrependimento? Não, isso não. Acho que é demasiado forte para dizer uma coisa dessas. Pronto, olha, ok. Discordamos sobre alguns pontos, vá, mas pronto, é a tua opinião, é a minha opinião e lá está, malta. É daquelas coisas que
Não há certo nem errado, não é? Exatamente, a experiência foi a mesma. Fomos e ainda juntos. assim fomos juntos e ainda assim discordamos, mas tudo bem. Pronto, e agora deixo-te uma última pergunta que é: tendo em conta todos os 30 e tal países que tu já visitaste, todas as dezenas ou centenas de cidades que já visitaste pelo mundo inteiro, qual é aquela cidade ou aquele lugar que mais te surpreendeu pela positiva? Do mundo, só posso escolher uma cidade. Olha, um episódio fixe para nós fazermos depois era fazer exatamente isto, mas mundial. Ok. Ok? É só uma ideia, malta. Pronto, mas neste caso a pergunta que eu estou a fazer é Pronto, então mundial. vamos fazer assim, malta. Antecipo já esse vídeo e digo-vos já o top 1 das cidades que eu mais gosto no mundo. Que eu ia para lá morar, voltava lá direto. Assim, apanhava um avião e pumba, ia lá direto. Pronto, ok. Mas então diz lá qual foi a cidade ou o local, não necessariamente a cidade, no mundo inteiro que mais te surpreendeu. Pronto, é essa que eu vou dizer. Ah, ok. Estou a fazer Ok. o crescendo, estás a ver? Sim, Para... Ok. Pronto, mais uma vez, mal. Aquela cidade em que eu apanhava um avião, ia para lá, vivia lá, visitava outra vez como turista, via tudo novamente, adorei a cidade, adorei a cultura, adorei as pessoas, adorei a organização, adorei a meteorologia da cidade também. Ok. Singapura, malta. Não estavam à espera desta aposta. Não, então, eu estava. Tu estavas, tu sabes. Mas, malta, adorei Singapura. Singapura é qualquer coisa. Além disso, é uma ponte, não é? É um ponto comercial estratégico. Fica ali na entrada da Ásia. Não é bem a entrada da Ásia, mas pronto, fica ali. É incrível, malta. É magnífico. Olha, senhora. Ia para lá viver, ia para lá fazer tudo. Moara, pronto, E de certeza que vou lá outra vez. tivemos a discordar até agora, mas agora tenho que concordar com o Raul. Pronto, agora, malta, adivinhem o nosso top 3 de cidades mundiais. Já vos dou o primeiro, pronto. Não, mas primeiro espera é aí. fácil. Ok, mas realmente Singapura foi a cidade que mais me surpreendeu. Primeiro porque nós já tínhamos viajado para a Ásia, já adorávamos a Ásia, mas estávamos habituados a uma Ásia mais pobre, mais não tão desenvolvida, entendem? Exatamente. De repente fomos parar a Singapura e eu... What? Que é o mundo. isto? Um mundo à parte. Incrível. Isto é a América da Ásia. Temos tudo lá. Misturas de culturas, Sim. as coisas mais modernas, Incrível. tecnologia. Tudo funciona muito bem. Eles têm uma maravilhoso. série de regras, mas que faz com que aquele país funcione, meu Deus, É incrivelmente limpíssimo, bem. é muito limpo, é super organizado, transportes funcionam lindamente. Não é barata, não é uma cidade barata, não é um país barato, mas Acho que é a cidade do mundo com mais cara por metro quadrado. isso já não sei dizer ao certo. Pelo menos lembro-me assim de ver uma coisa desta. Pode estar errado, mais uma vez, mal. Incrível. Ia ok. para lá morar. Pronto, Fácil. era isso que eu estava a dizer. Foi a cidade que mais me surpreendeu, mas eu não posso fazer aqui referência a... Assim vais dizer já o teu top. Não, deixa-me falar. Mas eu não posso deixar de fazer referência aqui a Nova Iorque. Isto porque nós fomos a Nova Iorque em 2023 e eu ia muito com aquela expectativa de eu vou lá confirmar que não gosto. Ou Sim, melhor, que ela ia com esta... não é bem com esta expectativa, porque até parece um bocadinho arrogante esta atitude da minha parte. Não Tu estavas desconfiada que não fosse assim tão maravilhoso como as pessoas diziam. Sim, não era? tipo, toda a gente diz, Nova Iorque é incrível, é incrível. E eu, pronto, é só mais uma cidade. Não, ou seja, não induzam isto em erro, estão a perceber? Ou seja, eu não estava a desvalorizar Nova Iorque, mas eu achava que as pessoas valorizavam demais. Acho que é isso que Tu na altura eu quero dizer. tinhas mais expectativa para Miami do que para Nova Iorque, não é? Não necessariamente, mas é daquelas coisas que eu sou uma pessoa que gosta muito mais de natureza, de culturas mais diferentes, estás a perceber? Do choque cultural, Sim, não é? gosto mais tipo do choque cultural. Mas malta, eu fui a Nova Iorque e comprovei que nem sempre a nossa intuição está certa. Acho top, que é um não é? bocadinho. É incrível. Nova Iorque realmente surpreendeu sim, muito senhora. pela positiva, porque imaginem, eu estava lá a visitar a cidade e parecia que estava dentro de um filme. É assim uma coisa, todos os sítios, tipo,
são facilmente reconhecíveis, porque já vimos filmes que tenham sido gravados ali, já vimos aquelas paisagens tipo em filmes, é super, super giro. Adorei, surpreendeu-me, mas deixo Singapura no top number 1. Ok, dá-nos aqui um spoiler do nosso top. Em primeiro lugar Singapura, depois o resto vocês veem. Ela já se foi de esqui, mais ou menos, não é? Mas pronto. E agora, para finalizar, malta, eu vou fazer aqui assim um quiz que o Rolo não estava à espera. Vou-lhe fazer aqui assim 2 perguntas. Tudo para dar a geneira, não é? Vou fazer aqui 2 perguntas que ele não estava à espera. São assim um bocado descontraídas, é só para ver se ele sabe ou se não sabe. A primeira é fácil, porque é a opinião dele. A segunda é a minha opinião e quero saber se ele sabe qual é a minha opinião. Porque assim, nós somos casados, mas nem sempre ele sabe a minha opinião, né? Mas pronto, vamos começar então pela primeira pergunta do quiz, que é: qual foi o pôr do sol e onde foi o pôr do sol mais bonito que tu viste na vida? Fácil, Marrakech. Ok, já sabia que ia dizer essa. Foi fácil, foi para começar. Porque assim, se calhar vou colocar assim nos próximos podcasts. Espera aí, vou começar a colocar assim nos podcasts alguns quizzes para termos assim alguma interação. Também dá ideias e para te apanhar na curva. Também é giro. Marrakech, ok. Marrakech. E a malta está a pensar, eles foram a praias e não sei o quê, e foram a sítios incríveis. Eles dizem Marrakech. Falam Marrakech, vejam lá o pôr do sol num rooftop e digam-me. É muito giro, por acaso confirmo, é muito bonito. Mas eu não diria que o meu fosse Marrakech, eu diria se calhar que o meu tinha sido ou na Tanzânia enquanto fizemos o safari. Ou então também apanhámos lá pôr do sol e nascer sol incríveis, muito, muito giros ali assim no como é que se chama, amor? Onde fizemos o safari? Tanzânia? Não, o sítio Serengeti? Não é um pântano, não é um pântano, é uma savana? Uma savana, é isso. Só me vinha pântano na cabeça. É muito, muito giro. Não é um pântano, Que estúpida. Claro que não é um pântano. Mas não me essa palavra na cabeça. Só tivemos um pântano na vida e foi nos Estados Unidos. Mas não me essa palavra na cabeça. Pântano. Tudo bem. Ok, pronto. E agora uma segunda pergunta que é: onde é que achas que foi, na minha opinião, o nascer do sol mais bonito da minha vida? O nascer do sol mais bonito da tua vida? Eu disse que lhe ia apanhar na curva, malta. Eu disse. E tu aqui a fazer o rewind a ver onde é que nós assistimos a pôr do sol? Já foram muitos. O nascer do sol mais bonito da tua vida. Mais bonito ou mais especial? Mais bonito. Contagem decrescente para causar pressão? É assim, eu tenho vários que te posso dizer, mas mais bonito da tua vida. Que eu gostei mais. É assim, eu vou dar uma resposta que é impossível estar errada. Ok? É impossível dar-me tipo, eu ser apanhado na curva com esta resposta. Vou dizer no Zanzibar, na nossa lua de mel. Nascer do sol? Sim, o nosso quarto ficava diretamente virado para o mar e tu conseguias ver o nascer do sol. E houve um dia em que nós levantámos mais cedo para ver o nascer do sol ali. Não foi esse, porque nem sequer tenho esse na minha memória. Mas é impossível estar errado, foi na lua de mel. Olha, não me lembro. Pronto, o outro que eu ia dizer também foi incrível, mas eu não me lembro, não sei se tu consideras esse, porque foi em Portugal, na Madeira. Por acaso, amor, é esse. É esse? Sim. Então não. Pronto, mas eu iria dizer na Madeira, no Pico do Arieiro. Exatamente, malta. Sim. O meu nascer do sol mais bonito é no Pico do Arieiro, na Madeira. Foi muito, muito especial, muito giro. Foi incrível. E olha, acredita que eu estava aqui a puxar, olha, tínhamos Madeira, tinhas no Pico, tinhas aí em Zanzibar, também vimos nas Seychelles, também vimos em Lombok, também já vimos em Bali, vimos muitos, por isso. Sim. Mas o que ficou assim guardado de forma mais especial foi mesmo o do Pico do Arieiro. Pico do Arieiro, sim. Apesar que o do Piquinho, na Ilha do Pico, nos Açores, fizemos a subida então ao Piquinho. Basicamente foi, nós começámos a subir
às 16 da tarde, para depois chegarmos à cratera por volta, já não me recordo da hora, mas foi mais ou menos por volta do pôr do sol, porque nós chegámos lá à cratera, montamos a tenda e conseguimos ver o pôr do sol. Pernoitámos então na cratera e depois bem cedo, bem de madrugada, subimos até ao piquinho para ver o nascer do sol e realmente foi muito incrível, porque depois, não sei se te recordas, mas conseguimos ver outras ilhas à volta e a sombra do piquinho a refletir nas nuvens. Sim, foi brutal. Também é muito giro, mas particularmente gostei mais do Pico do Arqueiro. Aí também foi um dos meus pôr dos sóis favoritos. Na cratera? Sim, na cratera. Okay. Foi incrível também. Temos fotos aí, também incríveis. E pronto, malta, basicamente damos como terminado o podcast de hoje. Esperemos mais uma vez que tenham gostado. Deixem os vossos comentários, deixem as vossas sugestões, o que vocês mais gostam, o que vocês menos malta, gostam. Não se esqueçam dos comentários e dos gostos. Não vale só ver o vídeo, ok? Comenta. E subscrevam o canal, claro, malta. E subscrevam. Exatamente. E basicamente é isso. Portanto, vemo-nos no próximo episódio. Vamos por aí.